Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o canal Coisas de TV que vai falar da novela Três Graças, que tem uma parte dela que tá bombando. Pois é um casal, né? Casal, em geral, quando dá certo novela, bomba, porque a gente tem uma coisa chamada chip. Mas dessa vez, o casal que tá bombando é um casal formado por duas mulheres, o que é uma grande surpresa em se tratando da Globo dos últimos anos. Sim, então no vídeo de hoje a gente vai explicar pra você que talvez não esteja assistindo a novela das nove, pra você entender o que é o casal Loquinha. Ou é Louquinha? Eu não sei, porque eu sempre leio, eu nunca vi alguém falando isso. Loquinha, louquinha, enfim, sendo qual for, a gente vai falar deles quando? Logo depois da vinheta. Bem, então aqui a gente detalhou o histórico do casal. A gente vai explicar quem são as duas mulheres envolvidas, como elas se conheceram, como a novela não está cortando cenas. Então, basicamente, o casal é formado por duas personagens. A Lorena, que é a Alanis Gillen, a nossa Juma, e a Juquinha, Sim. que é a... sempre sobra pra mim falar esse negócio. Gabriela Medvedovsky. É isso, né? Isso. A Lorena, ela é a filha encostada, quer dizer, encostada não. Ela é idealista, filha idealista de Ferete, que é o Murilo Benício, e também filha da Zenilda, que é a Andréa Horta. Ela não trabalha na fundação do pai, na Fundação Ferete, lá cuida dos negócios dos remédios, porque ela suspeita que lá pode acontecer umas coisas ilícitas. Aí o que ela faz? Não, eu quero ficar fora disso. Vou só gastar todo o dinheiro do meu pai aqui em casa, o dinheiro que provavelmente veio de coisas ilícitas, e vou curtir aqui meu dia, né? E também tem o fato de que ela é uma pessoa muito fofa com o irmão dela, que é o Leonardo, que é o Pedro Neves. Não, que é o Leonardo, que é o Pedro Novaes. De onde eu tirei Neves? Né? É que como um gay você gostaria que ele se chamasse Pedro Spiller, mas ele escolheu o Sim, mais triste. Pô, ele pegou o nome mais normal, amigo. Você tem Spiller como sobrenome. E ele escolheu Novaes. A Juquinha, ela é policial civil e ela é braço direito do Paulinho, né? Que é o Rômulo Estrela, que é o grande amor aí, o mozão da Gerluce, que é a Sophie Charlotte, a grande protagonista dessa novela, que está sempre atrasada. Bom, o nome verdadeiro dela, da Juquinha, é Eduarda, só que quase ninguém chama ela assim, então é Juquinha. De vez em quando, agora, a Lorena chama ela de Eduarda, quando precisa falar alguma coisa mais séria, mas é bem raro. Pra dar bronca, né? Eduarda, não sei. É uma coisa meio tipo, ai, Eduardo, não sei. Aí tem uma piadinha entre elas pra chamar o nome de verdade, mas o nome dela na novela é Juquinha. Bom, a Lorena e a Juquinha, elas se conhecem durante um jantar na casa da Meg, que é a Mel Muzilo, que é a filha ali, né, do Casper. Eu sempre esqueço o nome do outro Do João. querido, João. Aí, durante a noite ali, já nesse jantar, já rola um clima entre as duas. A Juquinha se oferece para levar a Lorena em casa, né, já imaginando que aquela sentada no banco do carona fosse levar o quê? Uma outra sentada, muito mais para frente, uma sentada mais legal, né? Botar aracnídeos pra brigar, esse tipo de coisa, né? Exato, né? Uma outra coisa mais interessante. Aí ela usa ali as suas habilidades investigativas de policial, né, de anos de carreira, e chega na Lorena naquela aguardada pergunta que é: você transa mulheres? E aí ela descobre que a Lorena transa sim mulheres. E, enfim, ela tem ali uma chance. Não conheço muitas lésbicas, né? Eu acabo me envolvendo mais com pessoas gays. Mas acredito que todo LGBT tem aquele sensor que indica quando a pessoa apita uma frequência parecida da tua. Você já suspeita disso, né? É, o olhar amadeirado, né? Ela deve ter sentido ali uma certa madeira, falou, aqui tem um sândalo, uma coisa assim, falou, acho que dá pra ir. Numa atitude completamente sáfica por parte delas, no dia seguinte, a Juquinha manda uma caixa de bombons veganos, que foi avaliado em algumas centenas de reais, pra casa da amada que ela não beijou. Totalmente, isso aqui é completamente normal. Isso aqui é uma terça-feira pra uma lésbica, né? Essa emoção. Exatamente. Não beijou ainda, só tinha um telefone, descobriu o telefone e um sonho dessa menina, porque ela ainda teve que caçar o telefone, que a Lorena fez uma coisa, você não é policial, então descobre meu telefone, tipo, uma coisa... A Carmen Sandiego. Fez uma coisa meio assim. E aí, no outro dia, acordou com a caixa de chocolate desse tamanho, que depois foram olhar na internet, custa mais de R$200 a caixa de chocolate.
E normal. Nem beijou, mas já tá gastando coisa de, né, R$ 300 com a sua futura namorada. A vida lésbica deve ser um negócio emocionante, né? No máximo, quando eu era mais jovem, uma vez me pagaram um bauruzinho. E ainda fiquei com o cara. A Lorena, ela liga pra agradecer esse presente e as duas marcam um encontro pra dali a alguns dias, né? Aí a coisa vai evoluindo, até que o primeiro beijo finalmente acontece dentro do carro da Juquinha. Só que aí são flagradas pelo Ferete. Que aí tá lá naquela situação, eu não acredito que minha filha tá beijando mulheres. Ele passa, né, por elas assim, fica, será que é minha filha? Será que não é minha filha? Será que a minha filha estaria beijando mulheres? Né? Será que ela tem esse interesse? Fica uma coisa meio... Nessa novela tem muita gente flagrando coisas envolvendo carros, né? Outro dia a Arminda descobriu que o Raul tava na rua, né? Passando casualmente pelo centro de São Paulo, viu uns moradores de rua brigando, ela falou, vou dar uma olhada, vai que é meu filho, né? De repente meu filho tá ali, né? Não era o filho. A cena do beijo delas ali se repete algumas vezes como flashback, porque o Ferrete fica pensando, será que aquela ali é minha filha? Será que eu vi certo? Será que era minha filha? Provando que o Agnaldo, ele tem anos de carreira, tá? E ele sabe como burlar a censura da própria emissora. Porque, né, como que é um jeito bom de você repetir um beijo sem ter que escrever beijo? Você escreve flashback. Aí, como ele tem que se lembrar disso, pra cortar fica mais difícil, né? O Aguinaldo passou pela ditadura militar, né? Ele sabe enganar uma pessoa conservadora que tá lendo o texto. Rock santeiro ali na mão dele. Elas ainda não foram morar juntas e adotaram um gato e um cachorro, como seria natural, né? Desse tipo que é de forçado aqui por parte da novela. Agora eu tô tendo que voar muito aqui, Aguinaldo. Mas elas já estão namorando oficialmente, teve pedido de namoro, né? Teve todo aquele lance, você quer namorar comigo? Aí a Juquinha, eu nunca namorei, não sei como que vai ser isso, não sei o quê, enfim, toda aquela coisa. Mais alguns capítulos atrás, a Juquinha já conheceu a sogra. O que rolou foi o seguinte, na real, a Lorena chama a Juquinha pra casa porque a Zenilda tá muito encafifada com esse negócio do Rogério que sumiu, apareceu e depois sumiu de novo. Então a Lorena fala, eu tenho uma amiga que ela é policial civil, ela tá meio que nesse caso, se você quiser, chama a Juquinha lá, mas explica pra Juquinha, Juquinha, eu não vou te apresentar pra minha mãe como minha namorada, vou te apresentar como minha amiga, você tá indo lá como policial e tal. E a Juquinha fala, não, de boa e tal. Mas Zenilda, ela, né, já entende meio o que tá acontecendo. E a Juquinha e a Lorena se sente meio mal de ter apresentado a Juquinha só como uma amiga e tal. E aí ela resolveu falar pra mãe, mãe, na verdade, aquela menina que eu apresentei como se fosse minha amiga na verdade, a minha namorada, pois beijo mulheres e tal, estou namorando essa mulher aqui em específico. Foi uma cena bem bonita, na verdade, né? Porque a Zenilda, ela foi muito empática. Ela respeitou muito a filha e tudo mais, acolheu a orientação sexual da Lorena, disse que já desconfiava que a Lorena beijava mulheres, né? Que muitos pais têm um feeling, mas também não são todos, né? Vamos falar isso. Alguns não percebem, mesmo com o óbvio passando na cara. Conheço exemplos disso. E tem alguns que não querem perceber. Também tem isso. Também. Que, tipo, a pessoa vai ficar... Então, essa ideia, eu até vi alguns amigos meus, né, alguns gays, LGBTs, que sigo nas redes sociais, falando que talvez essa abordagem da a mãe sempre sabe não seja mais legal, porque não é toda mãe que sempre sabe, né? E eu acho que cria essa falsa sensação de que, eu vou contar pra minha mãe, ela meio que já sabia e tal, e vai ser super fácil. E nem sempre se assumir pros pais é fácil, nem sempre eles vão aceitar super bem, né? Enfim, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Inclusive, a cena gerou muita repercussão, e algumas pessoas foram pro Instagram da Andréa Horta pra elogiar a cena dela, algo que ela não via desde que a gente ia no Instagram dela xingar o sapateiro que ela pegava no lugar ao sol, né? Exatamente. E, inclusive, ela recebeu depoimentos de pessoas que falaram que aquela sequência fez com que as pessoas tivessem vontade ou se incentivassem a assumir para seus pais durante a novela. O que é um outro detalhe muito importante. Além da representatividade dos personagens, é bom porque você pode usar isso como introdução a um certo assunto. Não aconteceu comigo dessa forma, por exemplo, mas com meu pai,
eu introduzi o assunto com ele falando de uma outra pessoa. Nossa, você viu? Tal pessoa aqui é LGBT, não sei o que, não sei o que. Uma pessoa próxima, ele, não, mas e aí, tudo bem, não sei o que. Aí aproveitei a deixa, eu também, sabe? E aí correu tudo bem. Às vezes isso é um negócio pra você puxar papo e falar sobre isso. E você meio que ver se a pessoa está lidando bem com aquilo. Porque se não estiver lidando, você só fala, não, nossa, que coisa, né? E é isso. Não, é que teve a Andrea Horta, ela postou, mostrou, tipo, quer dizer, acharam lá no Instagram da Andrea Horta, tava rodando esse print aí no Twitter, que teve uma menina que falou, gente, eu tava assistindo com a minha mãe essa cena, e aí eu senti que eu podia contar pra minha mãe que eu sou lésbica e tal, nananã, e aí ela falou que foi muito importante, que a mãe aceitou e acolheu, igual a Zenilda acolheu a Lorena, e que ela tinha ficado muito, né, que tinha sido muito importante, que ela queria contar pra Andréia. E a Andréia contou que lê, e aí a Andréia respondeu, falando que leu, que chorou, que achou muito bonito, que esse é o papel da teledramaturgia, né, que ela sente que o papel dela tá sendo feito quando a arte consegue mudar alguma coisa nas pessoas. E eu acho que, assim, a gente, às vezes a gente subestima muito o papel da novela, né, e eu acho que ela consegue chegar, de fato, em várias casas onde, de repente, esse assunto ainda não tinha sido tratado. O Ferretti também descobriu que a filha beija mulheres, né? Mas ele descobriu de verdade através da Arminda. Porque a Arminda flagrou a Juquinha e a Lorena se beijando no prédio da Zenilda, ali no estacionamento. E sentiu de longe o cheiro do couro. Sentiu de longe o cheiro do couro porque a Agnaldo ama se referenciar. E ela usou essa frase uma coisa de umas 2 vezes quando ela tava falando deste casal. Pois ela é a vilã, né? Então ela tem o salvo-conduto para usar a frase de Nazaré. Sapatonas. Sinto de longe o cheiro do couro. E essa cena foi bombástica, né? Porque é uma das poucas cenas em que a Arminda não tá na casa dela. Que agora estão tirando ela um pouco do home office, né? Eu acho que teve essa crítica, ela tá andando na fundação, ela tá andando de carro, ela tá indo pra outros lugares, ela tá saindo desse home office da vilã ali, home office. E aí, pra tirar a história limpa, o Ferretti, ele vai atrás da filha e ele flagra ela e a namorada num bar gay, né? E é muito engraçado essa cena porque ele é cobiçado por outros homens, como se ele estivesse no Twitter, né? Como se tivesse aparecido uma foto do Murilo Benício e aparecesse um monte de gay sedenta. Ai, olha esse Derizão, eu faria 1000 coisas para lá. E o que eu achei muito bom dessa cena é que, assim, o Agnaldo é uma gay ancestral, né? Como sabemos. Ali eu acho que, né, enfim... E o texto, na hora que ele tá sentadinho assim no bar pra ver se ele vê se ele acha as filhas, chega um gay, né, perto, ele fala assim: ai, você é entendido? Entendido é uma gíria tão antiga! Só não é mais antiga que invertido, que aparece só em novela de época, né? Esse termo não se usa mais. Mas é incrível, você é entendido? Eu já ouvi muito. Entendido. E o Ferretti, obviamente, não entende, porque imagina, ele não é versado em Pajubá, que dirá o Pajubá ancestral, né? Que é só das gays ancestrais. O vernáculo clássico do Pajubá, né? Ele não entende. O entendido. E aí eu achei muito engraçado. Eu falei, eu ri muito. Falei, o Agnaldo realmente é história, né? É ancestral. Ou seja, lá quem escreveu, um dos 3 que escreveram essa cena, eu achei muito ancestral, achei muito legal. E para quem faz parte do Plano Maneco, teve vídeo exclusivo e inédito, que é o quê? A gente reagindo a trechos de Gretchen na televisão brasileira. Quem não se lembra da cantora e o ator Van Damme? Eu tô tentando ver. O Gugu também. Eu e o Gugu. Conga, 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 conga. Tem ela cantando várias músicas, tem ela no programa do Raul Gil, tem um momento estendido de quando ela fala que as bases já estão prontas. E, enfim, tem vários momentos aí da carreira da Gretchen que é muito vasta. Caso você seja mais jovem e não saiba, o nosso clube de membros está aqui para te dar essa aula. Então já assine aí o Plano Maneco para você conferir este e muitos outros conteúdos. E aí, por que nós estamos fazendo um vídeo sobre 2 personagens secundárias aleatórias que ficaram semanas, às vezes, sem aparecer na novela? Porque o casal Loquinha, insira aqui a pronúncia que você deseja, tem feito muito sucesso na internet e os cortes das duas estão viralizando não só no Brasil, como fora do Brasil. A ponto da Globo ter que legendar algumas cenas delas nas redes sociais para que o alcance chegasse a mais países. O pessoal já percebeu que existe fandom dela em países muito distantes, como a Tailândia e a Turquia, que tem também um histórico de telenovela.
A Tailândia, inclusive, é um grande polo de produção de obras LGBT. Conheço bastante, por exemplo, produções gays de lá. E aí eles devem ter visto, nossa, uma produção dessa no Brasil, que tem uma qualidade de imagem melhorzinha e tudo mais, deve ter ficado encantado. E é uma coisa exótica para eles, né? Eles estão acostumados mais com as pessoas mais da região deles. E aí a Globo também prometeu um spin-off das duas no formato de novelinha vertical. Só que aí, essa discussão a gente tá sem saber muito, né? Eles vão criar... Ai, nossa, caiu meu ponto eletrônico, gente. Elas vão criar uma coisa inédita ou vão só pegar as cenas do casal e botar de forma vertical, igual estão fazendo com o Kevin Ramiro, a história de Bibi Perigosa, Verdades Secretas, essas coisas. Estão fazendo tudo em novela vertical. Porque no começo meio que falaram, vai ser uma série. Aí depois, vai ser formato vertical. Então a gente não sabe. No fim das contas, pode ser que não venha nada inédito e que seja só um grande corte da história delas ali condensado em formato vertical. O que eu acho que daria super certo, porque o que deve ter de gente de outros países e tal, ou gente que não assiste a novela, que tá interessado só em saber a história das duas, deve ser bastante gente. Então acho que só isso já daria super certo, né? Mas... Uma das coisas, assim, que mais tem encantado o público, tem gerado discussão, né, nas redes e tal, eu até li um post muito legal no Obtel, né, que é o núcleo lá de estudo de teledramaturgia da USP e tal, que é esse lance de que, além da representatividade óbvia, né, que é muito importante numa telenovela, o fato desse romance ter sido construído de forma delicada e, assim, muito natural. Acho que, de fato, as pessoas conseguem se ver e é quase que a mesma construção que seria feito com um casal hétero, né? Que é uma coisa que, às vezes, a gente não vê... Quer dizer, que é muito raro a gente ver em novela quando a gente tá falando de casais, né, homoafetivos. E... o que é legal é que elas não são exatamente um merchan social, né? Porque, tipo, se você pensa, por exemplo, a história da Clara e da Rafaela, o grande cerne da história delas era o fato de elas serem lésbicas e elas serem ou não serem aceitas pelas pessoas, pelos pais e tal. O resto da história delas ficava muito perdido, elas quase não tinham outra história. Agora, tanto a Lorena quanto a Juquinha, elas têm as histórias próprias para além do romance, né? E o fato delas serem um casal sáfico não deve ser o único desdobramento da história delas. O que eu acho que é muito legal e eu acho que é o modo como isso devia ser tratado sempre, né? Apenas personagens gays existindo nas novelas vivendo suas vidas, né? E outro detalhe que é muito pertinente também é que os autores, o trio de autores dessa novela, eles arrumam formas muito criativas de colocar as demonstrações de afeto das personagens. Porque acontece no meio de cenas chaves. Porque aí você faz o quê? A Globo, que adora cortar alguma coisa mais progressista de personagens LGBT, aí, sei lá, se você bota numa cena importante de algum outro fato, você não consegue cortar. Se você faz os personagens ficarem fazendo referência sempre em outro momento, você não consegue cortar, porque aí começa a ficar meio feio o negócio. Então aí já tem a engenhosidade de quem escreve, e aí o pessoal falou, então como é que passa, né? Não sei o quê. Então, Lorena e Juquinha tem sido um casal que se beija, o que era muito raro em novelas anteriores, quando falamos de casais LGBT. A própria novela das Sete, por exemplo, antes a gente tinha casais praticamente só estavam juntos lá e falavam que não tinha qualquer importância para a história. Aqui elas têm, claro, elas não são protagonistas, elas não estão envolvidas diretamente no roubo da estátua. No máximo a Juquinha tá, mas ainda são personagens com história, com uma coisa interessante e com bagagem. Eu imagino que a Lorena ainda vai ter outros desdobramentos, ela deve ajudar a mãe com esse negócio aí, né, de que ela vai descobrir as armações do pai e tal. Eu imagino que tenha, né, essas outras funções. Eu chuto que a Lorena vai trabalhar na fundação que o Rogério quer abrir, que é contra a Perete. Que aí, meu pai faz coisa ilícita, vou ajudar o cara que é contra ele. Então. Eu acho que pode ser sim. Até porque aí vai de... eu nunca lembro se é de encontro ao encontro, né? De encontro. É quando bate. De encontro, você vai encontrar. Enfim, vai de encontro. O encontro com coisa. Eu tenho sempre problema com isso. Vai de encontro com os ideais dela, né? Porque aí, de fato, é uma fundação para ajudar, né, as pessoas e não o que o pai dela faz. Bom, o público também tem elogiado bastante a construção do casal da Viviane com o Leonardo, né? Que é um casal formado por um homem hétero cis e uma mulher trans.
Porque toda a trajetória do casal ali foi feita também de maneira bastante respeitosa, embora, obviamente, no começo o Leonardo não tivesse aceitado que a Viviane era trans, aí ele vai, ele conversa, ele entende, tarana, tem toda a construção que, tipo, a gente, pro público também entender que ela é uma personagem trans e o que né, isso implica e tal. Mas o que é mais legal nessa história toda é que a Viviane, essa sim, é quase uma protagonista da novela e ela tem uma história completamente fora. Ela não é, tipo, a personagem trans. Ela é uma personagem que também é trans. Mas ela tem toda a história. Ela tá envolvida no roubo da estátua. Ela é a melhor amiga da Gerluce. Ou seja, não é só o romance, não é só as pessoas descobrindo que ela é trans. Isso é apenas um detalhe frente à grande história que ela tem. Até a Gabriela Lohan tinha dado, né, uma entrevista falando que ela tinha gostado muito de quando ela leu a personagem, porque justamente era isso. Ela era uma personagem normal na novela, né? E uma personagem da novela que tinha sua história própria. E no fim, é muito legal você ver que Três Graças tem essas referências todas a respeito de diversidade, ainda mais em tempos tão sombrios, que a Globo ao máximo tenta cortar isso. Tudo bem, a gente tem o Casper e o João, que eles meio que parecem irmãos, eles são brothers, mas até aí, eu tava até refletindo, refletindo outro dia. Isso pode ser, claro, pode ser não proposital isso, mas simboliza um pouco o que é um casal dessa idade, que passou por outras vivências e não se sente seguro a demonstrações de afeto. Dois entendidos, né? Pois é, eles são da época do entendido. Eles são da época que, às vezes, eles não internalizaram aquela homofobia de tal forma que eles não conseguem nem na frente da filha fazer alguma demonstração de carinho. Pode ser essa uma desculpa, ou pode ser só os autores também não sabem o que fazer com esses dois personagens. Das duas, uma. Mas aí tem essa questão. E aí, a gente meio que torce para que esse tipo de desenvolvimento se repita em mais novelas. De uma forma inteligente, de uma forma respeitosa, de uma forma que o personagem não é só um personagem LGBT, ele tem uma história, ele tem conflitos que envolvem suas profissões, suas relações familiares e tudo mais. E que espero que eles passem pelos cortes que a Globo atualmente está fazendo e que essa época de censura fique cada vez mais longe, né? Esse é o nosso desejo que tá aqui, né? Mas enfim, a gente sabe que tem pessoas muito conservadoras cuidando da Globo atualmente, né? Então, cada passinho que a gente dá já é uma vitória. Eu gosto muito da construção do casal, da Loquinha, e eu acho muito legal, assim, pensando principalmente em meninas mais jovens, porque, embora seja eu uma mulher heterossexual que se viu aí representada em todas as mídias possíveis, eu percebo que todos os meus amigos e amigas que não são hétero têm uma dificuldade imensa, tiveram uma dificuldade imensa. Enquanto a gente crescia, não tinha. Onde que você ia ver casal de duas mulheres? Não existia, isso não existia. Até por isso você demora, às vezes, mais pra se descobrir e tal. E eu acho tão legal ver umas meninas mega jovens, assim, tipo, sabe, 15, 13, 14, era vendo o casal ali na novela e se enxergando e podendo shippar e tal, e enfim. Eu acho que é uma evolução, né? Querendo ou não, é uma evolução. Pra gay, por exemplo, a gente não precisa mais ficar vendo Sex and the City e se espelhando em uma daquelas 4 mulheres. A gente tem produções com personagens gays pra gente se espelhar. A gente pode pegar um gay chato tomando martini. Não é martini que a Samantha toma? O que é? Cosmopolitan. Cosmopolitan. Sempre tem uma gay chata tomando Cosmopolitan agora. A gente não precisa da Sarah Jessica Parker. É um avanço isso. Não, agora tem a série dos gays lá jogando hockey. Então, sim, assim, estão em todos os lugares, né? Gays de terceira idade, aquela série chatíssima que saiu na Disney lá, enfim, eu fazendo propaganda negativa do negócio, desculpa, Disney. Mas, enfim, temos com mais oportunidade aí, né? Nossa, é muito mais, né? E na TV brasileira, que de fato tem muito alcance ainda, e chega em lugares onde às vezes o streaming não chega, isso é muito interessante. E eu acho que uma coisa que talvez seja importante a gente pensar, espero que isso seja de fato uma mudança, é ver que, assim, embora a audiência de Três Graças não seja grande fenômeno que a Globo talvez esperasse, isso também, o fato de ter personagens trans, personagens gays, personagens sáficos, etc., não tá fazendo com que a novela seja rejeitada. Essas personagens não são rejeitadas. A Viviane, por exemplo, é super querida pelo público, né? É uma personagem que tem mega carisma e tal.
Então, talvez pra emissora entender que não é isso que tá tirando o público da frente da TV. São outras coisas, né? Tipo, nas novelas deve ser outra coisa. E quem sabe isso traz alguma mudança. Sim. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, casais da ficção, que, embora formado por mulheres, não foram morar juntas ainda, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem nosso canal de transmissão do WhatsApp para você que quer fugir de todas as redes sociais, mas não quer perder os nossos vídeos. Lá a gente sempre tá avisando quando sai. E é um grupo secreto, a gente não tem acesso ao seu número, você não tem acesso ao número de mais ninguém, você só acompanha as notícias, é legal. É bom que aí você não precisa ficar vendo rede social, que é, né, uma grande tragédia. É isso, gente. Conta aqui embaixo se você gosta do casal Laquinha, se você gosta de Viviane e Leonardo, se você tá assistindo Três Graças, se você tá gostando. Enfim, deixa aí as suas impressões. É isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.